A paz, queridos amados de Deus, pastora de Deus aqui falando, diretamente aqui da Rádio Gospel Mill, no estado da Paraíba e também aqui no estado do Rio de Janeiro, todos os dias de 7 às 9 da manhã, e também na Rádio 93 FM do Grupo MK Music, todos os domingos às 5h15 da manhã, o programa é de Deus. Este que vos fala é o pastor é de Deus, onde temos o privilégio de louvar ao Senhor e glorificar o seu nome, porque o Senhor, Ele tem grandes bênçãos para mim e para você. Eu quero trazer para você, eu já vi muitas pessoas falarem, né, que a bebida no Antigo Testamento não continha álcool, ou seja, não era igual a que é hoje. Eu quero tirar para você e dizer que era muito pior do que é hoje. Como assim? Mas hoje tem muitas químicas, Mas você vai entender o porquê eu estou falando isso, que era uma bebida que totalmente era direto, o álcool que contém na uva, né? E no açúcar, vamos falar assim, que tem na uva, já é mais forte do que você possa imaginar. Então vamos entender. Abra sua Bíblia para que você possa estar comigo aqui. E o tema é: o que diz a Bíblia sobre beber álcool? Crente pode beber? Vamos lá, vamos aqui no que interessa. Cristão, ele pode tomar bebidas alcoólicas desde que com moderação. Então, pastor, você está me dizendo que pode? Pode. Quem está dizendo não sou eu, a Bíblia que está falando. A Bíblia condena a embriaguez, ok? E avisa a ter muitos cuidados para não exagerar quando você bebe álcool. Ou seja, se a Bíblia está falando que você não pode exagerar, então você pode beber. Eu não bebo, porque eu não quero, é uma opção minha, eu não quero beber. Mas a Bíblia não condena, eu não bebo porque eu sou evangélico. Não, eu não bebo porque para mim não me faz bem. No lugar de eu beber, eu tomo um copo de suco, almoço, como uma fruta, entendeu? Então, no lugar de eu jogar dinheiro fora com álcool, eu prefiro me alimentar. Deu para entender aqui? Então, é muito fácil quando você começa a entender isso aqui. Então, vamos lá. O vinho com álcool era uma bebida, irmão, muito comum nos tempos da Bíblia. Então, escute bem isso aqui que eu vou te falar. Para você não escutar algo que não se deve ser ouvido. O vinho com álcool era uma bebida muito comum nos tempos da Bíblia. Chegava, às vezes, a ser mais saudável, escute bem isso aqui, do que a água. Como assim? Água que não tinha tratamento. As uvas eram uma fonte essencial de açúcar, olha só, para a dieta da região. As pessoas estavam acostumadas a beber e sabiam os seus limites. Mesmo assim, cometiam excessos que a Bíblia condena. Deu para entender aqui? Então, apesar de ser uma bebida que continha o álcool, não estamos falando desse álcool, mas continha o álcool. O álcool já existia, ok? Mas, mesmo assim, a Bíblia condena quem não tem moderação. Como cristão, nós temos liberdade para comer e beber de tudo. Aprenda isso. Mas devemos fazer com moderação, sem cair no vício. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, cada um deve decidir se vai tomar bebidas alcoólicas ou não. Se você decidir que quer beber, vai precisar de muito cuidado e domínio próprio para não cair em excessos. Especialmente, se as pessoas à sua volta estão exagerando. Pode ser um jeito de mostrar aos amigos descrentes que dá para ser moderado. Agora, se você decide não beber, então use isso, vamos falar assim, como forma de mostrar que não é preciso e que não precisamos de álcool para sermos felizes. Amém? Esse também é o meu pensamento. Independente da sua escolha, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, quer vocês bebam,
quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Também é bom lembrar que algumas pessoas acham que não é aceitável tomar bebidas alcoólicas se causar escândalo, né? Ou causar problemas à fé de seu irmão. Então, é melhor não beber ou só beber em privado. Olha só, preste atenção aqui. Acho que você já viu assim, né? Fulano toma uma cervejinha em vez em quando, tal. Isso é errado? Não. A Bíblia dá suporte para que você entenda. Você não pode se embriagar. Romanos 14, 20 e 22. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Não só fala só bebida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Beber é pecado? A Bíblia não diz, irmão, que o consumo de bebidas alcoólicas é pecado. Ela avisa sobre os perigos de beber em excesso e afirma que o vício e a embriaguez são pecado. Deu para entender isso aqui? Por isso, beber de forma moderada não é considerado pecado. Jesus, ele bebia álcool e às vezes era causado de ser o quê? Um bebarrão. Jesus era acusado de ser um bebarrão. Então, se Jesus era acusado de ser um bebarrão, aí eu te pergunto, o vinho embebedava ou não? Claro que embebedava, querido. Eu vou te provar aqui na Bíblia que o vinho embebedava. Não era normal, não era uma bebida comum, não era diferente não, irmão. Era bebida forte que a Bíblia, eu vou te provar aqui, que as pessoas caíam de bêbado. Eu estou falando, antes de Jesus, os profetas caíam de bêbado. Então o vinho tinha um álcool muito forte. Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Mas ele era um exemplo de moderação, mantendo o equilíbrio e o bom senso. Ele mostrou que é possível beber sem se embriagar, nem ficar viciado, nem cometer outro tipo de pecado. Eu quero dizer para você que Jesus, ele era como eu e você na terra, querido. Ele estava junto com as pessoas, Jesus gostava de festa. Ele ia nas festas e quando ele ia, ele bebia, né? Só que ele bebia com moderação. Enquanto o outro se pegava, se enfinhava a cara no vinho, bebia, vomitava, caía por cima das mesas. A Bíblia fala isso. Por outro lado, a Bíblia condena fortemente o excesso e a falta de domínio próprio a beber. Essa é a condenação. A embriaguez e o vício muitas vezes vêm de mãos dadas e trazem grandes problemas como, preste atenção, comportamento vergonhoso. Vamos lá para Isaías, já que você fala que o vinho era diferente do de hoje. Não era a mesma coisa. Nós vamos falar de antes de Jesus chegar à terra. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 28, 7 a 8. Leia comigo. E estes também cambaleavam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Então tinha fermento ou não tinha? Tinha álcool ou não tinha? O fermento é o álcool, querido. Os sacerdotes e os profetas, escuta isso aqui, cambaleavam por causa da bebida. Então eles ficavam bêbados por causa do vinho. Aí, peraí. Aí dizer que o vinho era diferente? Não, querido, era pior ainda. Era mais forte ainda. A fermentação que eles faziam era muito pior do que hoje. Né? Hoje você bebe o vinho, por exemplo, o vinho da Santa Ceia. A gente bebe aquele vinho suave, tá? Mas o vinho de antes, o que a Bíblia me diz aqui em Isaías, era mais forte. Era mais forte. Então, olha o que é que diz. E estão
desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé. Olha só que coisa forte. Nós estamos falando aqui, irmão, de profetas, tá? Nós estamos falando aqui de homens de Deus, de sacerdote, que bebia o vinho e ficava bêbado, cambaleando. Não ficava em pé. Preste atenção nisso aqui. Por isso você precisa estudar. Não vai discutir com ninguém. Vai para a Bíblia, querido. Não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões e tropeçam quando deve dar um veredito. Então, os profetas, né, os sacerdotes, quando ele ia profetizar alguém bêbado, falava besteira. Não sabia o que falar. Dizia que Deus disse alguma coisa sem ter dito. Tudo cheio de bebida. É o que eu estou falando aqui. Está em Isaías 28, 7 e 8. É só você olhar. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões e tropeçam quando deve dar um veredito. Então, quando as pessoas iam falar as coisas certas, eles tropeçavam. Todas as mesas estão cobertas de vômito, meu amigo. Espera aí. E não há um só lugar limpo. Meu Deus. Abriu agora a sua mente? Eu acho que você nem sabia disso, né? Você lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas você nunca estudou isso. Mas eu estou aqui no programa de Deus trazendo para você. Não seja ignorante, irmão. Aqui é um alerta para que você não venha cair no vício. Aqui é um alerta para que você venha ser moderado, porque a Bíblia nos diz que Jesus participava de tudo, só que ele era moderado. Outra coisa, nós estamos estudando. Se colocar em situações perigosas. Provérbio 23 ao 30. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são? Os olhos vermelhos, dos que demoram e bebendo vinho, dos que andam à procura de bebidas misturadas. Então existia na época bebidas já misturadas, não era só o vinho. Eu quero que você abra a sua mente para isso, tá? Outra coisa, danos para a saúde, Provérbio 23, 31 ao 33. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila num copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenenam como víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Então, esse é o perigo que a Bíblia traz para você se alertar. Acabar na ruína e na pobreza. Provérbios 21, 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite, olha só, preste atenção nisso aqui. Talvez você também não tenha lido sobre isso aqui. Quem se entrega aos vinhos, aos prazeres, passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite, jamais será rico. Meu Deus do céu. Irmão, em doses pequenas e cuidadosas, bebidas alcoólicas são inofensíveis. E pode até ser boa para a saúde. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Mas, se não tomarmos cuidado, o álcool pode facilmente se tornar um vício perigoso que destrói as nossas vidas. Então, cada crente deve se avaliar e decidir se beber é pecado para ele ou não. Mas também deve tomar cuidado antes de condenar a posição de outras pessoas. Agora, quais são os perigos que a bebida em excesso pode trazer? A bebida, ela pode causar muitos males, se não for consumida com cautela. O livro de Provérbios, ele fala sobre o excesso de bebida que pode trazer,
de quem são os ais. Então, e também nos aconselha a não nos associarmos com pessoas que bebem demasiado a ponto de embriagar-se. Ela pode causar, escuta bem, quando a Bíblia nos alerta para que nós não se aliamos com pessoas que se embriagam, está ali sentado com ela na mesa, tal, porque ela traz maus exemplos. Perda da consciência e dos atos, Gênesis 19, 3:2. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nós a deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Quem disse isso? As filhas de Noé, querido. As filhas de Noé também fizeram isso, né? E as filhas de quem? De Abraão. Fizeram isso também. Não foi? Fizeram isso com ele. Embebedaram ele. Peraí. Nós temos aqui a prova que eu quero dizer para você que o vinho já era muito forte. Vamos embebedar nosso pai aí. E aí a gente transa com ele e aí a geração continua. Deu para entender isso aqui, como é forte? Errei aqui. Desculpa, aí não é Abraão. A filha de Ló. Foi a filha de Ló. Pois o sentido e a percepção são afetadas. Segunda, comete pecados. Pequenos e graves acidentes, tanto para a pessoa que bebe como para o vinho de quem bebe. Separa grandes amigos. Quantos amigos não têm separado por causa da bebida, né? Perda do emprego, pessoa que perde o seu emprego, suicídio, doença, divórcio, violência e muitas outras coisas. Então, no Antigo Testamento, a bebida forte não era indicada para os que governavam, irmão, porque ela podia fazer com que eles esquecessem das leis. Provérbio 31, 4-5. Não convém aos reis, ó Lamuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Era usada para pessoas que estavam a morrer e para os que estavam em sofrimento, por algum motivo, para se esquecerem. Provérbio 31, 6. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Então, além disso, existem pessoas, irmão, que não devem beber bebidas alcoólicas de jeito nenhum. Estas incluem pessoas com problema com álcool. Quem está lutando contra o alcoolismo ou não se consegue controlar, então não deve beber nem um pouco. Condutores ou operadores de máquina, quem vai dirigir ou usar máquinas pesadas, não deve beber. Até pequenas quantidades de álcool afetam os sentidos. Crianças, adolescentes, o corpo da criança e dos adolescentes estão em fase de desenvolvimento e, se não consegue processar o álcool, além disso, é proibida a venda e o consumo de menores de 18 anos. Mas nós vemos aí muitos jovens se embebedando, né? Meninas novas se prostituindo por causa da bebida. Grávidas, quem está tentando engravidar e quem está amamentando, o álcool ingerido pela mãe pode afetar o desenvolvimento do bebê. Quantas mulheres grávidas nós não vemos aí? Bebendo, fumando, cheirando. Coisas piores. E doentes e medicados. Beber álcool pode ser muito perigoso para quem está tomando certos medicamentos ou se tem alguma doença. Não tem certeza se pode beber, então não beba. Pare. Amém, queridos? Espero ter trazido para você esse estudo maravilhoso, ter tirado a sua dúvida, e eu creio que a partir de agora a sua visão vai ser outra. Vigie. O meu conselho é: não beba. Deus abençoe. Fique na paz.